O ar no interior do Rolls-Royce de Ricardo Montenegro era rarefeito, climatizado a exatos 21 graus Celsius e impregnado com o aroma de couro italiano e de um ego que parecia ter sua própria fragrância. Do alto de seu império de tecnologia, a Montenegro Innovations, ele via São Paulo não como uma cidade, mas como um tabuleiro de xadrez onde ele era o rei e todas as outras peças existiam para servi-lo. Seus olhos, de um azul gélido como a superfície de um iceberg, percorriam os relatórios em seu tablet. 50 milhões em lucros no último trimestre. Um número que para ele era a única medida real de valor humano. Seu desprezo pelos peões do tabuleiro era quase uma filosofia de vida. Ele acreditava piamente na meritocracia, uma versão distorcida onde o mérito era nascer em berço de ouro e a falta dele era nascer para limpar o chão que ele pisava. E ninguém personificava melhor essa falta de mérito aos seus olhos do que Helena. Helena era a faxineira do turno da noite no prédio comercial de luxo onde ficava a sede de sua empresa. Uma figura silenciosa, quase invisível, que se movia pelos corredores de mármore Carrara como um fantasma. Ricardo mal registrava sua existência, exceto em momentos de crueldade casual. Certa vez, derrubou de propósito uma xícara de café expresso no chão recém-polido. "Opa", disse ele sem olhá-la. "Acho que arrumei um trabalho para você. Mantenha-se ocupada." Ele a via não como uma mulher, mas como uma extensão do esfregão que ela segurava. Naquela noite, a arrogância de Ricardo atingiria um novo patamar. Ele estava organizando a festa anual de gala da empresa em sua cobertura duplex, um evento para bajuladores e investidores. Em uma conversa com amigos, igualmente ricos e desconectados da realidade, ele se gabava. "Qualquer um pode parecer elegante com dinheiro. Posso pegar a pessoa mais insignificante e transformá-la na rainha do baile. É tudo uma questão de investimento." Seus amigos riram, e um deles, para provocá-lo, disse: "Duvido. Pegue sua faxineira, por exemplo. Aposto que nem com todo o seu dinheiro ela deixaria de parecer uma faxineira." O desafio acendeu uma faísca perversa nos olhos de Ricardo. Ele faria daquilo seu entretenimento da noite. Encontrou Helena no corredor do 30º andar, esvaziando um cesto de lixo. "Você", disse ele, a voz cortante. "Qual o seu nome mesmo?" "Helena, senhor." Ela respondeu, a voz baixa, sem levantar os olhos. "Helena, amanhã à noite você virá à minha festa, na minha casa." Helena finalmente o encarou, a confusão e o medo evidentes em seu rosto cansado. "Senhor, eu não posso. Eu tenho meu filho." "Não foi um convite, foi uma ordem. Considere parte do seu trabalho. Esteja aqui às 8. Uma equipe cuidará de você. Se não aparecer, considere-se desempregada." Ele se virou e saiu, deixando-a paralisada entre o cheiro de desinfetante e a amargura da humilhação. Para Helena, a ameaça era uma sentença. Ela era mãe solteira de Lucas, um menino de 8 anos, e aquele emprego era a única coisa que os mantinha com um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Seu apartamento modesto na Zona Leste era um mundo à parte da cobertura de Ricardo. Era um lugar onde o amor preenchia as rachaduras nas paredes e o cheiro de feijão cozinhando era o perfume do lar. No seu quarto, debaixo da cama, havia uma caixa de madeira empoeirada. Dentro dela, recortes de jornais amarelados e um programa de concertos de Viena. Segredos de uma vida que ela fora forçada a enterrar. Uma vida de perdas e de uma tragédia que a colocara naquele corredor, à mercê de homens como Ricardo. Com o coração pesado, ela sabia que não tinha escolha. Ela iria àquela festa. A noite seguinte foi um exercício de despersonalização. Uma equipe de estilistas e maquiadores enviados por Ricardo invadiu o pequeno apartamento de Helena. Eles olharam com desprezo para o sofá remendado e a pequena TV de tubo, mas seu profissionalismo falou mais alto. Sob suas mãos habilidosas, a mulher cansada e de uniforme começou a desaparecer. O cabelo, normalmente preso em um coque apertado, foi solto em ondas suaves que emolduravam um rosto de traços clássicos. A maquiagem realçou seus olhos castanhos, que guardavam uma melancolia profunda, e um vestido de seda azul marinho, simples mas de um corte impecável, substituiu o uniforme cinza. Quando se olhou no espelho manchado do seu guarda-roupa, Helena mal se reconheceu. Ela não via a si mesma, mas uma estranha usando uma máscara de beleza e tristeza.
Ao chegar à cobertura, o porteiro, seu Afonso, que sempre a cumprimentava com um "Boa noite, dona Helena", respeitoso, quase não a reconheceu. "Minha nossa", ele sussurrou com um misto de admiração e pena. Ricardo a esperava na entrada. Um sorriso presunçoso brincava em seus lábios. "Vejam só", disse ele alto para que seus amigos ouvissem. "Eu não disse? O dinheiro pode fazer milagres." Ele a pegou pelo braço, a posse em seu gesto a tratando como um objeto, um troféu de sua aposta. "Venha, vou te mostrar como os vencedores vivem." Ele a desfilou pelo salão opulento, um espaço com paredes de vidro que revelavam São Paulo cintilando aos seus pés. O som de taças de cristal, risadas superficiais e um quarteto de cordas tocando Vivaldi preenchiam o ar. Para Helena, era como estar em outro planeta. As pessoas a olhavam, admiravam o vestido, o cabelo, a beleza inesperada, mas seus olhos passavam por ela como se não tivesse alma. Era a mesma invisibilidade de sempre, só que vestida de seda. Ricardo a humilhava sutilmente a cada passo. "Isso é um Dom Perignon, querida. Provavelmente custa mais do que o seu salário mensal. Cuidado com o canapé. Esse caviar é iraniano. Não é para qualquer um." Helena permanecia em silêncio. Sua dignidade uma armadura invisível. Seu olhar, porém, foi atraído para o canto da sala, onde um magnífico piano de cauda Steinway preto reluzia sob as luzes. Suas mãos, agora cuidadas, mas ainda guardando a memória dos calos do trabalho pesado, se contraíram levemente. Uma dor antiga, uma saudade lancinante, a atingiu como um soco. A noite se arrastava. Ricardo estava exultante, sua aposta ganha, seu ego inflado. Ele estava prestes a anunciar a grande novidade da noite. Uma parceria multibilionária com um dos maiores fundos de investimento da Europa, representado por um lendário e recluso investidor, o Sr. Alistair Vance. A presença dele consolidaria a Montenegro Innovations como uma gigante global. Pouco depois das 10, um murmúrio percorreu a festa. O convidado de honra havia chegado. Alistair Vance era um homem de seus 70 anos, com um ar de distinção do velho mundo e olhos que pareciam ter visto tudo. Ricardo correu para recebê-lo, a bajulação escorrendo de cada palavra. "Sr. Vance, que honra imensa! Seja bem-vindo à minha casa. Permita-me apresentar..." Mas Alistair Vance não estava olhando para Ricardo. Seus olhos haviam varrido a sala e pousado em Helena, que estava perto do piano, como que atraída por um ímã. O rosto do velho investidor passou por uma sucessão de emoções: incredulidade, choque e, finalmente, um reconhecimento radiante. Ignorando completamente Ricardo, que ficou com a mão estendida no ar, Vance caminhou a passos largos pela multidão, que se abriu para ele. Ele parou a poucos centímetros de Helena. O salão ficou em silêncio, todos os olhos fixos na cena bizarra. "Não pode ser", sussurrou Vance, sua voz carregada de uma emoção que parecia abalar a própria estrutura da festa. Helena Almeida, maestra." O título ressoou no silêncio como um trovão. Ricardo congelou, a palavra maestra ecoando em sua mente como um absurdo. Helena levantou os olhos para Vance, e pela primeira vez naquela noite, um brilho de vida, de reconhecimento iluminou sua face. "Professor Vance", ela disse, a voz embargada. "Eu a procurei por toda a parte." Ele continuou segurando delicadamente as mãos dela. "Depois daquele recital em Viena, você era a maior promessa da sua geração. Todos diziam que você seria a próxima Martha Argerich. E então, você desapareceu. O que aconteceu, minha querida? O que a trouxe aqui?" Seu olhar percorreu o ambiente, a superficialidade da festa, e pousou em Ricardo, que se aproximava, o rosto uma máscara de confusão e irritação. Com uma calma que contrastava com o caos que se instalava, Helena contou sua história. Não a história toda, apenas o necessário. Falou de seu marido, um jovem engenheiro chamado Davi, e do amor que compartilhavam. Falou de seus sonhos, de uma turnê mundial que estava prestes a começar. E então falou da noite que mudou tudo. "Houve um acidente", disse ela, a voz firme, mas cada palavra pesando uma tonelada.
Um carro em alta velocidade em uma noite de chuva. Um motorista rico e irresponsável que fugiu sem prestar socorro. Enquanto ela falava, Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma memória enterrada, suprimida por anos de negação e dinheiro, emergiu com a violência de um pesadelo. Uma noite de chuva, uma curva fechada na Marginal Pinheiros. Seu novo Porsche prateado, um presente do pai. A comemoração de um contrato. Champanhe demais. O impacto, o pânico. A ligação para o pai. Os advogados. O dinheiro que silenciou tudo. Um problema resolvido, seu pai dissera. Davi ficou em coma por 6 meses, continuou Helena. Seus olhos agora fixos em Ricardo, uma compreensão terrível e gélida crescendo neles. Eu vendi tudo. O apartamento, o piano, cancelei todos os contratos. Gastei cada centavo, cada reserva, tentando salvá-lo, mas não foi suficiente. O silêncio na sala era absoluto, pesado, sufocante. O carro, disse Vance, gentilmente. Eles nunca encontraram o motorista? Nunca, respondeu Helena, sem desviar o olhar de Ricardo, cujo rosto estava pálido como cera. Mas eu me lembro do carro. Era um modelo esportivo, importado, prata, com um arranhão característico na lateral direita de um pequeno acidente anterior. Um arranhão que eu vi claramente sob a luz do poste antes que ele acelerasse e sumisse na escuridão. Na garagem de Ricardo, coberto por uma lona, estava um Porsche prateado de coleção. Um carro que ele nunca vendeu por valor sentimental, com um arranhão característico na lateral direita. A revelação caiu sobre a festa como uma bomba nuclear. O ar se encheu de suspiros chocados. Ricardo Montenegro, o gênio da meritocracia, o anfitrião da noite, era o monstro da história de Helena. O homem que havia destruído sua vida era o mesmo que, minutos antes, a humilhava por limpar seu chão. Alistair Vance soltou as mãos de Helena e virou-se lentamente para Ricardo. A gentileza em seus olhos fora substituída por um desprezo glacial. Minha decisão está tomada, Sr. Montenegro. Eu jamais poderia associar meu nome ou meu capital a alguém de um caráter tão vil. Nossa parceria está desfeita. E pode ter certeza de que o mundo financeiro saberá exatamente o porquê. Ele se virou para a multidão atônita. Esta mulher, disse ele, a voz ressoando com autoridade, é uma artista de um talento que vocês, em sua maioria, não conseguem nem compreender. O crime não foi apenas o que ele fez com o marido dela, mas o silêncio que ele impôs à música dela. A debandada foi instantânea. Os amigos, os investidores, os bajuladores, todos fugiram de Ricardo como se ele fosse portador de uma praga. A festa se desintegrou em minutos, deixando-o sozinho em sua cobertura suntuosa, que agora parecia um mausoléu. Beatriz, sua noiva, jogou o anel de noivado em seu rosto. Acabou, Ricardo. Não vou afundar com você. Ricardo desabou em uma poltrona de couro, o mundo que ele construíra sobre pilares de arrogância e dinheiro ruindo ao seu redor. Pela primeira vez na vida, ele estava verdadeiramente sozinho. A perda do dinheiro doía, mas a imagem do rosto de Helena, sua dor silenciosa e sua dignidade inabalável, o assombrava. Ele não tinha destruído apenas a vida de uma faxineira. Ele havia silenciado uma maestra. Nos dias seguintes, o inferno de Ricardo se materializou. A notícia se espalhou como fogo. As ações da Montenegro Innovations despencaram. Credores apareceram. A empresa, que era sua identidade, entrou em colapso. Ele teve que vender a cobertura, os carros, os relógios. Mudou-se para um apartamento alugado, pequeno e impessoal, um eco sombrio de sua antiga vida. Enquanto isso, a vida de Helena florescia de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. Alistair Vance tornou-se seu patrono. Ele a instalou em um apartamento confortável, matriculou Lucas em uma excelente escola e, o mais importante, deu-lhe um piano. Nos primeiros dias, os dedos de Helena estavam rígidos, as memórias da dor e do trabalho pesado travando seus movimentos. Mas, aos poucos, a música retornou. Primeiro como um riacho tímido, depois como um rio caudaloso, lavando anos de sofrimento. Vance organizou um concerto de retorno para ela no Teatro Municipal de São Paulo. A história de Helena, a pianista perdida e reencontrada, cativou o país. Os ingressos se esgotaram em horas. Ricardo, em sua nova e anônima vida, acompanhava tudo pelos jornais.
A cada notícia do sucesso de Helena, ele sentia uma mistura de vergonha e, surpreendentemente, um pingo de alívio. A música que ele quase destruiu estava viva. Ele começou um doloroso processo de autoexame. Sem o escudo do dinheiro e do status, ele foi forçado a encarar o homem que era. Um homem vazio, cruel e superficial. Ele procurou seu Afonso, o porteiro, a única pessoa que o olhava não com ódio, mas com uma triste sabedoria. A dignidade não tem preço, seu Ricardo, disse o velho. E a gente só aprende o valor dela quando perde a nossa. Movido por um impulso que não compreendia, Ricardo começou a vender o que lhe restava. Não por necessidade, mas por um propósito. Com o dinheiro, ele criou uma fundação. A Fundação Davi Almeida. Sua missão era dupla: fornecer assistência jurídica e financeira a vítimas de acidentes de trânsito causados por motoristas imprudentes e financiar bolsas de estudo para jovens músicos de baixa renda. Ele não colocou seu nome em nada. Era um ato anônimo de penitência. A noite do concerto de Helena chegou. O Teatro Municipal estava em silêncio absoluto. Quando ela entrou no palco, não como a faxineira invisível, mas como a maestra Helena Almeida, uma ovação de pé a saudou. Lá no fundo, na última fileira do balcão mais alto, em um assento barato, estava Ricardo. Ele não veio buscar perdão. Veio testemunhar. Helena tocou Chopin. E em cada nota havia uma vida inteira. A alegria do amor, a profundidade da perda, a resiliência do espírito humano e a beleza da redescoberta. Era uma performance que não apenas encantava, mas curava. Quando a última nota pairou no ar, o silêncio foi seguido por uma explosão de aplausos e lágrimas. Ricardo não aplaudiu. Ele apenas chorou, silenciosamente, em seu assento no escuro. Eram as primeiras lágrimas genuínas de sua vida. Ele se levantou e saiu antes que as luzes se acendessem. Semanas depois, Helena recebeu um relatório anual da Fundação Davi Almeida. Ela não sabia quem era o fundador anônimo, mas a causa a tocou profundamente. Decidiu se tornar embaixadora da fundação, usando sua nova fama para arrecadar fundos e dar voz à causa. A transformação de Ricardo não foi mágica. Foi um processo lento, doloroso e diário. Ele conseguiu um emprego simples, em uma pequena empresa de logística. Vivia de forma modesta. Seu propósito não era mais acumular, mas reparar. Ele acompanhava de longe o trabalho de Helena com a fundação, o bem que ela multiplicava, e encontrava nisso uma paz amarga, mas real. Um dia, anos depois, seus caminhos se cruzaram em um café. Ele estava mais velho, o cabelo com fios grisalhos, a arrogância substituída por uma quietude cansada. Ela estava radiante, uma serenidade no olhar. Por um momento, eles se olharam. Não houve palavras de perdão ou acusação. Apenas um reconhecimento silencioso da jornada que ambos haviam percorrido. Ele acenou com a cabeça, um gesto de respeito. Ela devolveu o aceno, um gesto de paz. Ricardo Montenegro aprendeu da maneira mais dura que o valor de um ser humano não está em sua conta bancária ou em seu sobrenome, mas na capacidade de reconhecer a humanidade no outro. E Helena Almeida, a maestra que foi forçada a limpar o chão, ensinou ao mundo que a verdadeira música da vida não é tocada em pianos de cauda, mas na resiliência do coração e na força inabalável da dignidade. A história deles se tornou uma lenda sussurrada nos corredores do poder e nos lares mais humildes, a de que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar a si mesmo e que, sob o uniforme mais simples, pode se esconder a alma de uma realeza que dinheiro algum pode comprar.